Vamos lá, a introdução do Power Ranking de hoje é simples, tá? Tá valendo, já tá gravando. Um salve pra galera do YouTube, salve pra galera da VOD que for ver depois, tá? Obrigado a todo mundo que ajudou com o sub hoje. Vamos lá. Sempre é muito difícil fazer um Power Ranking em começo de temporada, né? Sempre tem um pouco de achismo, sempre tem um pouco de que você pode colocar um achismo, mas não tanto também, porque depende de como o cara jogou. E no geral, claro que esse Power Ranking, como o nome já diz, é o Power Ranking do Apocão. Então, claro que é o meu, só eu mexo nesse Power Ranking, tá? Então é óbvio que existem opiniões que sempre vão ser diferentes. Quando a galera deu uma pesada e eu depois respondi, não quer dizer que eu não vou errar. Nesse caso, até dei um pouco de sorte, né? Que eu brinquei, é verdade. Do top 8 do primeiro Power Ranking, 7 já estão no RMR classificado. Então não estava tão louco assim, né? Então, assim, sempre tem que entender que times próximos vão brigar. O único time que está no top 8 que não se classificou ainda é o Fluxo, né? Então, assim, a galera reclama de um time não tá, de outro não tá, ou de um tá na frente do outro, isso tem que acontecer, tá? A questão é que a gente tem que pelo menos entender, igual eu sempre falo, entender o porquê de cada posição, o porquê de como eu vejo próximo. A mesma coisa foi, por exemplo, o plano, né? Todo mundo, porra, como é que o plano tá em nono no Power Ranking, né? Os caras perderam o Dodic, NA. Foi antes primeiro, né? Então a gente espera rolar algumas coisas e depois a gente imagina o que vai acontecer. O time do plano é um time que eu sempre achei forte. Então, né, não foi sorte eles estarem lá ou eu ter colocado eles lá. É algo que a gente imagina. Eu nunca tinha visto o plano jogar. Então eu imaginava que eles teriam essa força. Os times que eu vejo, eu imagino, eu vejo boas coisas, imagino qual será a melhor coisa, talvez, que ele possa chegar, né? Então, cara, vamos dar uma olhada nisso. Óbvio que o Power Ranking também conta a força semanal, a força de como a gente tá vendo tudo isso. E lembra, tá, galera? Uma equipe pode estar próxima a outra, né? Então, uma equipe que tá em 20º, às vezes você vai achar que uma equipe que tá em 18º é pior que ela. E pode acontecer isso, né? Não é uma regra de que quem tá embaixo não vai ganhar. Então, assim, é nisso que a gente vai sempre se baseando e tentando colocar opinião, resultado e conhecimento do que eu tenho. São esses três: opinião, resultado e conhecimento. E resultados e campeonatos futuros, né? Que isso entraria no conhecimento, óbvio. Então vamos lá? Vamos começar então o nosso Power Ranking. Arte nova aí, tá, galera? Então vai ter algumas coisas que pode estar errado. Então a gente tem ali, de novo, a gente vai fazer o top 20, tá? E temos no quase lá esses 5 times aí que vão entrando no quase lá: Daotsu, Star Horizon, Arvon, Celeste do BT e Leviatã. Então, cara, Celeste do BT pela primeira vez no nosso ranking, né? Ou, na verdade, no nosso quase lá, né? Mas ele tá ali. Por que que ele tá ali? Tá ali, cara. Tá fazendo um chamativo legal, tá a galera vendo, tá tentando se reforçar e treinando, e vale a pena colocar num quase lá, porque aquilo lá, não só de realmente ganhar ou não ganhar, às vezes um time para chegar aqui, às vezes é isso, um time que você sabe que essa semana vai ter de novo 60 mil pessoas vendo, né? A gente tem vários times que estão à frente da Celeste do BT que não vão ter nem 1000 pessoas vendo ela. Então, assim, é uma brincadeira de que realmente é um time que tá aí, né? É um time que é legal, que tá aí, e claro que não dá para colocar eles no top 20 aqui, ficar uma homenagem a tudo isso que foram essas 2 semanas, e fica também uma motivação, né? Quem sabe a Celeste do BT não chega no nosso top 20, vai depender dela, vai depender do terceiro qualificatório. Daotsu, Star Horizon, Arvon e Leviatã, 4 times que estão brigando bem. Repito, quando a gente já tem 7 times classificados, pensa que o Power Ranking para o RMR começa do 8º. Você não estar no Power Ranking seria 21º. O 21º contra o 12º é briga, é jogo, é uma MD1 que pode ter vitória, tá? Então, assim, lembrem-se disso, tá? Esses times são colocados aqui, não são de troll, senão eu nem colocava quase lá. Os times que eu coloco aqui no quase lá são times que estão aí, principalmente, óbvio, Daotsu, Star Horizon, Arvon e Leviatã. São times que estão chegando, têm lines legais, conseguem fazer bons jogos,
Não são favoritos pelo meu Power Ranking, tá? Mas é sempre bom a gente ficar de olho, tá? Vamos lá. 20º lugar, The Union, tá? Então, 20º lugar do nosso Power Ranking, a gente começando aí o nosso Power Ranking com a The Union. A gente não tá colocando quantos subiram e quantos desceram, tá, galera? Porque a gente vai começar a fazer isso, tá? Apenas quando a gente tiver o primeiro mês de Power Ranking, tá? Porque aí a gente vai ter mais campeonatos, a gente vai entender um pouquinho mais o que vai acontecer e a gente vai dar algumas olhadas legais aí, algumas olhadas melhores no que pode e não pode se fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeira coisa importante aqui, que a gente já coloca prós na The Union, tá? Ops, ixi. Eu não vou conseguir editar aqui. Putz, eu vou editar antes, então. Eu pensei que eu iria conseguir editar aqui, mas eu vou ter que dar S, que vai sair de tudo. Eu vou falando os prós, tá? Então, prós da The Union. Classificou já no CCT South America, 3-0. É um time que chegou até MD1 com o MBR. É um time que está brigando muito tempo já, a The Union. Está no CBCS Masters. Tá jogando. É um time que tá se destacando no cenário brasileiro para mim, tá? É um dos destaques. Obviamente que ele acaba não ultrapassando quem está na frente dele por motivos que eu vou deixar para falar agora, com os times que estão na frente dele. Então, parte do princípio que a The Union é um time que se classifica bem, tá? Está mandando bem, está jogando bem, está fazendo as coisas legais, está chamando atenção, apesar de não ter feito muito perigo contra o MBR, é um time que tá ali, né? Joga, é legal, tá numa good, né? E parta desse princípio, tá? Tá classificado para CBCS Master, está classificado também para CCT South America. 8 times classificaram. A The Union aí a gente vai colocar como um deles, tá? 19º lugar, Los Grandes, tá? Então a Los Grandes aí agora sim entra no nosso ranking, claro, por um RMR legal e um muito legal, né? Um que ele chega e perde para o plano. Então agora sim, eu não vejo motivação ao contrário de não colocar a Los Grandes, apesar de, né, com todo o respeito, porque é foda que quando eu vou falar da Los Grandes, se eu falo alguma coisa a mais, eu acabo passando pelo torcedor da Los Grandes, eu acabo, às vezes, quando eu vou explicar, parecendo, às vezes, que eu vou desmerecer os jogadores, e não é desmerecimento, só que é uma piada o cara ter pedido a Los Grandes no primeiro Power Ranking do ano, né? Tipo, chega a ser uma brincadeira. Teve um cara que ainda falou que eu tava pagando pau para os jogadores do Fluxo e que o Landim era melhor. E o Landim tinha acabado de ser anunciado fora do primeiro Qualify. Então, assim, é duro, né? É meio duro, assim, às vezes a gente competir com um cara que não tá nem acompanhando o time dele. Mas, nesse momento, tá? Fora esses lunáticos, a Los Grandes merece sim estar agora no nosso top 20. A Los Grandes perdeu para o plano, a Los Grandes ganhou da Paquetá, ela não está na frente da Paquetá por uma junção de qualifies, vamos explicar mais na frente, mas a Los Grandes eu acredito que mereça sim. E por que ela está na frente da The Union? Porque eu acredito que a Los Grandes tem esse perigo maior que a The Union, de acordo com o que a The Union fez. Então, a Los Grandes entra no nosso Power Ranking, é um time ficar de olho. Colocou o Eta e o Vinabist, 2 molecadas, o Kagatex informou que o Malfi não ia poder jogar, a Los Grandes tá passando alguns apertos, tá indo no coração, mas ir no coração, né, até as quartas de final, ganhando da Paquetá e perdendo para o plano, claro que acaba sendo um time muito forte a Los Grandes. 18º, Metagaming, tá? Então a BR, Léo Monster, Dash, Cuts, Meret e Alisson. Metagaming se mantém ali à frente, exatamente pelo que eu falei da Los Grandes. A Meta tá nos mesmos campeonatos que a The Union, tá? E eu acho que a Meta, apesar, né, então a The Union está até em um campeonato a mais que a Los Grandes, mas eu acho que o perigo da Los Grandes para o MD1 é um maior grande comparado a The Union. Metagaming em Los Grandes eu já consigo igualar bem os perigos que eles podem trazer no qualificatório. Repito, não são favoritos, tá? Mas são times que já trazem um perigo maior. Lembra que eu falei do 21º? O 18º, né? Se você tem o 8º, 9º e o 10º buscando a vaga, o 18º com certeza é um time, principalmente no MD1, que pode ter um perigo grande. Então, eu comparo muito esses perigos que podem existir
e eu coloco a meta na frente pela meta ter melhores resultados nos outros campeonatos, né? Coisa que a The Union também tem, mas por que eu não coloco a The Union na frente? Porque eu acho que o perigo da Los Grandes para o próximo RMR, ele é maior do que o da The Union. Meta e Los Grandes, eu até acho que o perigo da Los Grandes pode até ser um pouquinho maior, mas é tão pouquinho ou quase igual que o geral do meta faz a meta ficar em 18º. E repito, né? O metagame, galera, 18, 17, 16, 15, esses times aí são times que estão no que eu chamo da briga, tá? Obrigado pelo sub, tá, galera? Obrigado quem tá ajudando o canal aí. Estão pela briga de dar pulos gigantes, tá? Não é briga pelo desbande, é briga de dar pulos gigantes. Mas essa briga, ela é bem dura. Muitas vezes ela nem acontece, você nem consegue, né? Então, por exemplo, né, a meta sempre esteve perto de conseguir uma grande vaga, mas até agora ela não conseguiu. Então essa briga é uma briga dura, muito dura, que quem acaba conquistando, por exemplo, no Brasil é Corinthians, Odic. Então é uma briga dura, tá? Vamos ver o que vai acontecer. 17º, a Arctic, tá? A Arctic eu acho que é um time que, cara, dá pra dar uma tá? Mini, tá? Mini puxãozinho de orelha, tá? A Arctic tá no CBCS Festival, inclusive, né, vai jogar, acho que não sei quando que vai jogar. A Arctic é um time, cara, é perigoso igual a meta, é um time forte, é um time que tá com resultados bons no Brasil, acabou de ganhar uma CBCS, só que foi na temporada passada. A Arctic deu uma queda pra mim. Pô, Pocão, mas eles perderam o RMR para o Fluxo. Foi por isso que ele tá se mantendo ainda um pouquinho melhor, né? Eu acho que a Arctic, cara, de verdade, como o Power Ranking é semanal, eu espero da Arctic uma demonstração nesse RMR. Não uma demonstração que eles querem mais do que isso, né? Eles querem subir, eles querem classificar e ir lá para 10º lugar. Mas eu já tô vendo a Arctic aí com um time que talvez a Arctic tá mais em cima, né? Ela cai um pouquinho agora e eu já tô olhando a Arctic não mal, tá? Não mal, o time da Arctic continua um time perigoso, mas um time que eu acho que dá pra ser mais perigoso, né? Um time que eu esperava que fosse aí surpreender em algum momento no RMR, acabou perdendo pra meta o primeiro RMR, pro Fluxo o segundo, é verdade, um jogo difícil, mas vamos ver a Arctic aí. 16º, Tignone, tá? Maluco, TRK, IDK, Malbis e Pesadelo, o Coach Locomotion, a Tignone agora desce, tá? A Tignone desce por motivos aí. Ah, Pocão, por que no primeiro RMR você colocou a Tignone em 9º e agora você coloca a Tignone em 16º? Simplicidade, galera, porque agora a gente teve jogos, né? E nesse momento de jogos, o que a gente espera? Tem duas opções que eu faço. E aí fica aqui, eu não tenho medo de falar minha opinião, tá? Tem duas opções que eu faço. Poca, você acha que a Tignone é 16º do ranking? Não, eu não acho. Basta você pegar o ranking que eu fiz antes de começar, né? Então eu não acho que a Tignone é 16º. Inclusive me criticaram de ter colocado a Tignone, acho que estava no top 10. Eu não acho que a Tignone é 16º. A questão é, a Tignone perde um qualificatório de uma forma decepcionante e outros times jogam vários qualificatórios de formas muito respeitosas. Então, o que eu preferi fazer? Porque senão você pode falar, pô, Poca, a Imperial não jogou também. A Fúria, sei lá, alguém não jogou também. O que eu preferi fazer? Eu preferi colocar, pelo histórico do que a Tignone tem demonstrado nos últimos tempos, em vez de manter a Tignone no eu sei que ela vai classificar, eu sei que ela vai jogar bem, mas ela não classificou e não jogou bem. O que eu fiz? Eu joguei a Tignone para baixo. E aí, a subida da Tignone, que vai acontecer, eu espero, vem com a Tignone mostrando isso em server. Ah, Pocão, quando a gente chegar nos times que a gente não jogou, vou explicar o porquê, e é o que eu falei. Eu acabo sendo sincero. O fato da Tignone ter jogado e ter ido muito mal no primeiro Qualify me coloca essa complicação. Talvez se a Fúria jogasse e fosse mal, se a Imperial jogasse e fosse mal, se a 00 Nation não jogasse e já estivesse classificada, eu colocaria talvez em outras posições. Então, eu acho que isso é
troll meu, né? Porque só falta um time, o mérito do time ser não jogar, né? Então, galera, vamos jogar e vamos jogar bem, né? No momento que você joga e tem seus altos e baixos, você também vai ter seus altos e baixos no nosso qualificatório, no nosso Power Ranking. Então fica aí pra Tione. Repito, você acha a Tione top 16? Eu não acho, tá? Se eu fosse fazer o meu Power Ranking de achismo, a Tione não estaria em 16º. Porém, cara, Tione não tá jogando, a Tione essa semana não tem qualificatório, então a gente vai ver outros times brilhando e a Tione quieta no canto dele. E o que a Tione mostrou, se a Tione não tivesse jogado o primeiro RMR, ela estaria em 10º. Só que como ela jogou e mostrou que por mais que seja difícil, existe um mundo hipotético que ela não passa no segundo RMR, eu acho que a Tione merece esse puxão de orelha, né? 15º a B4, tá, galera? Realzinho, W1, Tornais, Suplex e Mate, o Coach Texas. Eu acho que a B4 é um time que a galera... Eu acho que a partir daqui, tá? Fica um pouquinho de... Eu não sei se eu tô certo ou errado, mas eu acho que aqui a galera já vai ficar um pouquinho... Pô, Apocão, acho que a B4 pode estar mais acima. Acho que a B4 merece uma posição mais do que isso. E é justo, tá? É justo. Por que a B4 não ganha essa posição a mais? Ela classificou na Flow Fire League? Classificou, mas ainda tem a segunda etapa. Ela classificou na CBCS? Classificou, mas vai jogar contra um monte de time, o Dick, Arctic, um monte de galera que tá lá. Ela perdeu os 2 qualificatórios para 2 times que classificaram? Sim. A B4 perdeu para o MIBR e para a 9Z. A B4 ganhou da Isurus, inclusive, que tá acima dela. Então, quando esses resultados se entranham muito, é muito difícil. Então, eu acho que assim, do 16º da Tione, a Tione eu expliquei por quê, né? Acho que a Tione é um time à parte nesse Power Ranking, né? Porque ela tá jogando... Do 17º para baixo, eu acho que ninguém passa B4. Acho que ninguém tem essa discussão, tá? A questionamento é o B4 passar. E eu respeito o questionamento de tipo, Apocão, pra mim a B4 é melhor do que tal time, devia estar em cima. E aí entra um pouquinho daquilo lá. Pra mim os times eles estão muito parelhos, é muito difícil supor, é impossível saber a tabela. Então é impossível. Se chegar e falar, Apocão, coloca a B4 acima. Eu falei pra você, a B4 chegou na frente da Isurus. Não dá pra saber quem cada um vai pegar, né? Não dá pra saber o que vai acontecer. Então, assim, sem supor a tabela, dessa nova leva que a gente vai, se eu não me engano, até o top 12, eu acho a B4 dessa nova leva muito forte, mas eu vejo os times que estão acima dela, de novo, aquele ranking do perigo. Pô, Pocão, por que você colocou o plano no top 9 no primeiro Power Ranking? Pelo ranking do perigo. Pra mim, o ranking do perigo era que o plano poderia chegar. Chegou. Eu poderia estar errado, mas é o meu ranking do perigo. A B4 é um time perigoso? Já mostrou que é. Ganhou da Isurus, perdeu do MIBR e perdeu da 9Z. As 2 derrotas da B4 foram derrotas para time bons, tá? Times que se classificaram. Mas eu acredito ainda, apesar de perder, eu acredito que a Isurus com line é um time mais experiente, já chegou. Então eu deixo a Isurus ainda na frente da B4 para mim no ranking do perigo. Qual é o motivo só disso? Pô, mas a Isurus perdeu pra B4 há pouco. Você é maluco. A Isurus ganhou da 9Z no primeiro qualificatório. Então, só para você entender como esses MD1s, o 14º contra o 15º, contra o 16º... Galera, não dá para você ter uma previsão. O que eu tento fazer é esse meu ranking de perigo, do que eu acredito, de experiência, do que eu vi nesses jogos. Então, cara, a Isurus... Perdeu da B4 no OT, mas teve um primeiro RMR que ganhou da 9Z. É um time que tem experiência de jogadores que já foram para um RMR. Então eu vejo o perigo da Isurus aí um pouquinho maior que a B4, mas é muito pouco, né? Isso, obviamente, que essa mudança aqui de ranking vai ser depois desse RMR que começa amanhã, hein, galera? 13º, Paquetá, tá? Destiny, Alex, XMS, Gafolo, Venonzer e Rig. Tá, então a Paquetá, eu acredito que aqui ela demonstrou por A mais B, inclusive ganhando desses times, que a Paquetá é um time que tem esse perigo maior. E olha de novo, a Paquetá, galera, perdeu para o 19º lugar do nosso ranking, tá? Eu sei que vai vir o torcedor da Los Grandes, eu tenho certeza disso, que o cara que não vê a live, ele vai vir e vai lá e vai falar como a Paquetá tá em 13º se a Los Grandes ganhou da Paquetá.
Eu já explico, tá? É uma junção dos dois qualificatórios. A Paquetá chegou em quinto, oitava no primeiro, nona, 16º no segundo. A Los Grandes no primeiro foi eliminado no round 32. O Paquetá é um time, para mim, que tem jogadores que, nesse momento, podem gerar um perigo talvez um pouquinho maior, tá? Então eu coloco a Paquetá em 13º por esse motivo, tá? É a experiência do que a gente viu, mas o que eu acredito, e lembra, galera, é muito pouco, tá? É muito pouca a diferença. Não quero tá certo, não quero chegar aqui e falar, olá, falei da Paquetá. Porque, cara, Paquetá e B4, eu não sei quem que eu aposto, tá ligado? Eu não sei quem que vai ganhar, saca? Eu tô fazendo no meu Power Ranking e no meu Power Ranking eu acho a Paquetá um pouquinho mais perigosa. Se eu errar, não é um erro, pô, você tá louco, você apostou num time da Série D contra a Série A. Não, eu acho ambos os times muito parelhos, mas eu vejo a Paquetá um pouquinho mais perigosa. 12º Sharks, que sobe no Power Ranking porque mostra muito mais perigo. Então é isso, né? Mesma coisa, eu tô sendo repetitivo, galera, porque é importante, tá? É importante a gente entender que nesses primeiros Power Rankings é muito difícil, tá? Então a Sharks se classifica 3-0 na CBCS, perde de 16-14 da 00 Nation, perde de 16-11 da 9Z. Ou seja, a Sharks é um time que, quando jogou com times que estão ali na briga do top 20, ela foi muito bem, né? Ela foi muito bem. Ela já tem um histórico de ser um time que é muito bom no Brasil. E boa ideia, vou falar sobre isso agora, bem lembrado. E a Sharks acabou sendo eliminada para dois times que se classificaram e dois jogos muito difíceis. Inclusive o da 00 Nation esteve na mão da Sharks, né? Então é isso, cara. A Sharks, ela tá bem. Eu acho que é um time aí que realmente entra nos times que muito vão brigar por essa vaga. Para mim, Paquetá e Zurus B4 e os outros times vão brigar também, mas aí eu já também colocaria. Eu falei que era até o 12º e até o 13º. A Sharks, eu acho que ela deu um patamarzinho leve, sabe? Você vai vendo que cada escadinha vai subindo um pouco, e aí você fala, pô, Pocão, mas todo time tá perto um do outro. Talvez não, né? Porque, ops, eu tô subindo aqui, spoiler, mal. Porque os times que estão perto um do outro, cada vez vão ficando mais longe um do outro, né? Então, assim, a Sharks está perto da Paquetá, mas ela já está mais longe de uma Los Grandes. Quer dizer que a Sharks pode perder para Los Grandes? Pode, porque no 1-1 é uma coisa, mas no geral é por isso que eu coloco cada time a mais, tá? E a Sharks está vindo muito bem. 11º Corinthians, tá, galera? O Corinthians, assim, não tá chamando tanta atenção, e é importante que eu coloque aqui essa atenção pro Corinthians, porque o Corinthians também entra um pouquinho nesse rolê de que o Corinthians está aí, né, sendo eliminado em etapas que nem vão pro HLTV, mas sendo eliminados brigando, né, contra times que estão muito bem. Então o Corinthians no primeiro RMR perdeu de 16-11 pro Fluxo, e no segundo o Corinthians perdeu no OT pro Plano, né? Então, assim, eu ainda coloco o Corinthians como um time forte por esse motivo, tá? Eu acho que o Corinthians tá ali, mas, aí que tá. Talvez no meu achismo o Corinthians seja até um dos favoritos ali para brigar, mas você vê que ele perde posição para outros times. Por quê? Porque mesmo ele tendo perdido para dois times, ele não mostrou mais nada, enquanto alguns outros times mostraram um pouco melhor. Por exemplo, o 10º lugar, a Case, que perde de uma 9Z de 2-1, que classifica para um terceiro e quarto. Então a Case, apesar de não estar no RMR, ela não tem como. Eu acho o Case e Corinthians um jogo quase que 50-50. Mas a Case ganha de... A Case, cara, a Case passou por vários jogos difíceis esse segundo RMR e ela foi muito bem, né? Dói pra Case não se classificar, a mesma coisa que eu falei pro Plano. É dó. A Case ganhou da Odic e da SWS, né? Jogos difíceis. A primeira ela perdeu de 16-14 para Paquetá. Então, assim, a Case me mostra, tá? Eu acho que a Case merece. Ela me mostra uma boa colocação. Sem coach, né? Sempre a gente coloca isso daí. A gente não sabe o quanto que pode ser importante para a Case alguém para poder ajudar eles mais, né? Mas a Case sobe de novo no Power Rank. É um time que mostrou um bom CS. O Honda falou que ficou com o punho machucado, etc. Mas mostrou um bom CS. Pela 15ª vez eu vou falar, é muito difícil prever quem vai se classificar. Mas cada vez que eu vou chegando mais em cima, talvez eu venha colocando
o meu achismo, mais o perigo que o time, eu acredito que tem, mais um pouco do que ele demonstrou, tá? Então, repito, a Case demonstrou mais do que o Corinthians nesses dois RMRs. Porém, o Corinthians teve menos chance, então é difícil, né? O Corinthians pegou no top 32 o fluxo e depois no top 32 o plano. Então o Corinthians não conseguiu, então é mais difícil, né? Pode ser que quem classifique seja a Sharks e o Paquetá? Pode. Se isso acontecer, claro que a gente vai ter uma mudança no Power Ranking, porque esse campeonato é nesse momento mais importante, tá? 10º lugar para Case e 9º lugar para o Dick, tá? Então Remix, Knight, Vlad, Scioli, Riz e Rise, o Sly, o Coach Aldic se mantém no top 10, se mantém bem, é um time que ganhou do plano, eliminou o plano, chegou em 2 quartas de final, infelizmente não ganhou, não tá conseguindo dar esse passo, perdeu para Case de 16-14 em um deles, no outro perdeu para PEN, né? Então tem algumas derrotas que dói, mas é o que eu tô falando. A Odic classificado em todos os campeonatos do Brasil, classificou em primeiro no campeonato lá que estava com fluxo, né? Ela acabou ficando em primeiro, já ganhou um campeonato semestre passado, claro que teve uma mudança na line, aí joga 2 RMRs muito respeitosos, top 8 ali nos dois, então assim, a Audic é um time muito forte, ganhou de um dos times que já está classificado, então a Audic conseguiu ganhar do plano, que é um time que já está classificado, então a Audic nada para mim, nada a dizer, merece e muito estar nesse top 9. E para mim, né, se a gente for pegar 8 e 9, é muito difícil. Mas eu colocaria ali, né? Eu coloco a Audic, ele tá na briga, Audic, Case, Corinthians, eu acho que estão ali, Sharks estão ali num patamar que eu vejo um favoritismo legal, claro que vai depender da tabela. Aí para mim a gente tem um galerinha abaixo, que é um pouquinho abaixo pelo histórico e pelo que mostrou, mas que é muito provável que possa ganhar até de um deles, que seria Paquetá, B4 e Zuros. Aí a gente vem com um bloco mais abaixo, que eu acho que pode atrapalhar qualquer time do campeonato, mas eu acho que para vaga já, né, fica um pouquinho mais difícil. Não que seja impossível, muito pelo contrário. Mas aí eu acho que já a parte ali, Los Grandes, Meta, da Otsu, The Union, eu já acho que fica um pouco mais difícil conseguir a vaga. Cabe a eles, obviamente, também mostrar pra gente que não, né? 8º lugar, Fluxo, tá? Então, Fluxo aí agora aparece em 8º, Wood, Phelps, SM, Lucãos e Lux. E Champ, cara, a gente já falou muito sobre o Fluxo, né? Fluxo perde essa posição, mas é uma posição que não tem como, né? Quem conhece nossa, né, metodologia do Power Ranking saberia que o Fluxo, o máximo que ele poderia chegar é 8º, porque enquanto ele não classificar, ele não consegue brigar com equipes que já estão classificadas. Relendo para vocês, o maior campeonato do semestre é o Major, o maior campeonato de todos os jogadores é o RMR que eles estão jogando, então você não passar desse RMR te coloca como um time que não cumpriu o maior objetivo, né? Então, o fato do Fluxo ainda não ter cumprido deixa ele em 8º. Obviamente que se você tem 7 classificados, o Fluxo dos times que não estão classificados é o melhor. Para mim, é o favorito número 1 do qualificatório. Porém, galera, vai ter que jogar. A gente tem um exemplo de um time que classificou e perdeu pro Dick, certo? A gente tem esse exemplo aqui, né? A gente tem exemplo de um time que classificou e perdeu para Isurus. Então, assim, o Fluxo, agora, ele não pode perder, né? Ele não pode perder. O Fluxo, olha só que doido, é muito louco isso aí, né? O Fluxo foi o melhor time do Brasil, do RMRSA, nas MD1s, velho. O melhor time do Brasil nas MD1s. E é muito duro falar isso, porque talvez uma MD1 do time que melhor jogou as MD1s pode tirar o Fluxo do RMR. Então, cara, muito foco pro Fluxo, para mim um favorito, mas repito, um campeonato, principalmente em MD1, ele é muito aberto e não estou falando de Fluxo contra o time do Apoca. Estou falando de Fluxo contra uma Sharks, de Fluxo contra uma B4, né? São jogos que você tem o favorito, mas são jogos que sempre podem ser difíceis, né? Então, Fluxo em 8º. 7º lugar, o Plano, né? O Plano aí aparecendo em 7º lugar, subindo posições, galgando posições aí. O Plano que comentou quando a gente colocou que eles iam subir, né? O time do povo.
Vamos até colocar aqui que merece, né? Porque acho que foi uma vaga das mais, velho. Deixa eu ver. Merecido, né? Não sei se vai chegar no top 1 no final do ano, mas o plano consegue aí ganhar a vaga. É o que eu falo, ao mesmo tempo que eu defendi ferrenhamente o plano quando muita gente criticou antes dele jogar, aqui ele acaba tendo o sétimo lugar, um ótimo sétimo lugar, mas é claro que tem torcedor do plano que, porra, pra mim eu quero mais e tal. Tem que ter calma, eu acredito que, né, ainda o histórico de jogos, foi o segundo qualificatório, tem algumas coisas aí que o time, claro, que vai ter que evoluir. O grande pró do plano é ele consegue o objetivo até outubro. Por isso que o RMR é importante. Você, torcedor da Los Grandes e do Fluxo, principalmente, que são duas orgs gigantes e está querendo começar a entender mais o CS, o RMR é dia 4 de outubro. Se você está classificado para esse RMR, que é o caso do plano, mesmo que tu mande mal até dia 3 de outubro, você tem uma meta, você tem um objetivo para jogar, você tem um grande campeonato. E aí, se no dia 3 de outubro, no dia 4 de outubro, você jogar muito, tu mudou de novo. Então esse é o ponto que faz os times... Ó, salve pro Elzão. Faz os times que ganham subirem no Power Ranking. O plano dos times que estão classificados, ele é o sétimo lugar. O torcedor do plano ficou feliz pra caramba que ele subiu, tá em sétimo. Mas tem que galgar mais agora o plano. Mas tudo com calma. O plano garantiu. Eu sei lá o que o plano vai fazer no próximo mês. Eu só sei que em outubro ele vai estar no RMR. Eu sei que um pouco antes ele vai estar treinando pro RMR. Então, cara, é ficar de olho e o plano consegue o grande objetivo de uma equipe. Repito, o grande objetivo de todo jogador da América do Sul agora é estar no RMR. E o plano é um dos times que já conseguiu, tá? Sexto lugar vai para a 9Z, DGT, Max, Rox, Davi, NQZ e o Coach Isaac, tá? A 9Z ela cai um pouquinho no nosso ranking por ela ter classificado no segundo Qualify, talvez, né? Eu coloco isso um pouco, mas principalmente pelo... É duro, né? É duro que assim, eu elogiei pra caramba o plano e parece que eu não vou elogiar a 9Z, mas eu vou elogiar a 9Z. A 9Z está em sexto, tá? Sexto lugar do Power Ranking da América do Sul. A questão é, brigar, é isso. Falou exatamente o que a inconstância que a 9Z mostrou nesses dois RMRs, apesar dela ter classificado, calma, por que eu tô falando isso? Porque a 9Z está na frente do plano. Então, pô, Pocão, por que você não falou isso pro plano? Porque pro plano eu esperava inconstância mesmo. O time acabou de começar. E a 9Z tá na frente do plano, tá na frente do fluxo. Agora, a crítica ao construtiva que eu tô fazendo à 9Z é para ela voltar a estar na frente do top 5, tá? Então eu acho que o que mostrou nesse RMR, mas principalmente também essa demonstração ali do RMR, acabou sendo, né, segundo qualificatório e tal, mas principalmente o que os outros times mostraram e também, né, os próximos eventos, né? Os próximos eventos, a 9Z vai ter bastante coisa, vai ter essa CCT aí, né? Que começa, se eu não me engano, cara, eu não sei quando começam os jogos dos playoffs, velho, que vai ter 00 Nation, vai ter, né? Vai ter uma galera boa pra gente dar. Amanhã, obrigado quem for. Amanhã, então, já é um jogo que dá pra 9Z brigar com um deles, tá? Mas vale lembrar quando a gente for chegar nos times de cima, sempre é os times que eu torço, parece, né? Mas a gente vai explicar também, tem campeonatos, né? Então vamos lá, 9Z em sexto lugar. Quinto lugar, 00 Nation, tá? Coldzera, Ataque do Mal, Lato Trai, o Coach Chuck, cara. A 00 Nation, ela é uma mescla da 9Z com MBRP Imperial, tá? Qual é a mescla da 00? Por que o 00 tá uma mescla da 9Z? A 00 não teve um RMR tão dominante, certo? Mas ela classificou. Não importa ser dominante ou não. Importa, talvez, para quando você está num pequeno detalhe. E eu estou num pequeno detalhe, certo? Eu estou procurando um pequeno detalhe.
porque senão eu colocava, galera, primeiro lugar Fúria, segundo lugar Imperial, PEN, MBR, 009Z, e acabou. Fala, pra mim tá todo mundo ali muito perto. Então eu procuro pequenos detalhes. E a soma da 00 ter caído pra mim, a 00 não teve o domínio que ela teve finalizando o semestre. Ela chegou duas posições à frente, uma posição à frente do MBR, né? Desculpa, duas posições à frente do MBR, uma à frente da Imperial. Ela não teve todo esse domínio e aí comba com o nosso quarto lugar, que vai classificado jogando bem, tá? Vai bem classificado jogando bem e se prepara para uma SL Pro League, tá? O MBR, inclusive, depois do que vai acontecer agora, dia 2 de agosto, que eu vou falar sobre o terceiro e o segundo, o MBR, dependendo de como esses dois times forem, o MBR tem um baita algo na mão, que é uma SL Pro League. Então o MBR, ele pra mim jogou melhor, mas pô, será que o MBR ganha da 00? A pergunta que você tá fazendo é errada. Talvez pra você até seja certo, mas a pergunta que você tá fazendo é errada, tanto pro MBR da 00 quanto pro top 3, top 2. Será que o MBR ganha da 00? Será que a 00 ganha do MBR? Essa não é a pergunta do Power Rank. A Power Rank é quando o 00 vai jogar com o MBR? Quando o MBR vai jogar com o 00? A única chance que a gente teve de ver foi no RMR. Eles não se enfrentaram. Então eu preciso olhar e depois olhar o que cada um vai fazer. O 00 vem para um campeonato no Brasil, em que a obrigação, não é obrigação, mas a meta da 00 é ser campeã. Então a 00 parte de que o primeiro lugar é ok. O segundo lugar já é o terceiro já é o MBR, vai para uma Pro League, né? Vai para uma Pro League. Jogar contra equipes de Tier S, equipes que vou ter, tudo bem que vai pegar o FTW de Portugal, que é um time que tem que ganhar, mas assim, vem esse balanço, né, que coloca agora o MBR em quarto, não só pela Pro League, porque a Pro League ainda falta mais de uma semana, mas por esse geral, o MBR, para mim, jogou um RMR muito bom, e para mim o MBR tem aí, né, comparado com a 00, um campeonato mais legal. Vamos lá então, tá? Pra gente finalizar bem hoje. Em terceiro lugar a gente tem a PEN. PKL, Biguzeira, Zev, Skull, Hardzão e o Bruno. A PEN sobe para terceiro lugar, tá? E muito parelho, obviamente, todos os times. A minha explicação do terceiro lugar da PEN e, obviamente, do segundo lugar da Imperial. Vou já fazer ambos, porque acredito que, né, todo mundo saiba a porcaria do nosso primeiro lugar, né? Porcaria, lógico, é brincadeira, modo de dizer. Mas, primeira coisa, tá? Repito, eu falei já da Tione, eu dei uma abertura do meu pensamento. A Imperial não jogou, então eu parto de um princípio do perigo que eu acho que o que a Imperial pode fazer. Segundo, a Imperial anuncia o Cello, que pra mim é um upgrade nesse momento do que ele tá jogando em performance do que tava Fênix. Então, no meu pensamento, a Imperial é um time que pode e deve ir muito bem. Se ela jogasse e demonstrasse algo pior, ou eu espero médio, eu nem estou esperando, não estou comparando quem vai ser melhor ou pior, né? Eu estou dizendo que eu espero um X. Segunda coisa da PEN a PEN teve um RMR inacreditável. Ela jogou muito no RMR. Ela saiu de um sétimo lugar no Power Ranking para terceiro. Ela jogou muito. Foi tipo assim, incrível. O quanto ela vai mostrar isso. A Poca, por que PEN e Imperial estão na frente de 00 e MBR? A PEN por um motivo simples. Dois, na verdade. Primeiro, porque jogou muito. Segundo, porque eles têm outro campeonato, tá? Eu tenho que colocar o Rix ali, né? Mas a gente vai mudar. Eu falei que poderia ter, né? Não teve nenhum erro. Eu falei que poderia ter. O Gui, ele deu uma formatada hoje. Ele colocou essas coisas legais aqui. A gente vai mudar. Um salve pro Ricão. Eu nem consegui mexer ainda, né? Eu pensei que eu ia conseguir colocar os prós agora. Então, galera, Imperial em segundo e PEN em terceiro é simplesmente pelo fato de que dia 2 de setembro, a gente... É dia 2 de setembro? Só para não passar a informação errada aqui. Dia 2 de setembro, a gente tem a ESL Melbourne, né? Um evento que é como se fosse uma DreamHack em que só PEN e Imperial tem chance. Então, é meio óbvio a Imperial e a PEN estar na frente desses outros times, enquanto o jogo ainda não foi jogado.
E eu acredito nisso, eu acredito que ambos estão muito parelhos, acredito que a Imperial, mostrando essa renovação com o Cello, mais a PEN, não sei se ela vai jogar de novo outro campeonato muito bem, eu deixo a Imperial nesse momento na frente. Quem vai terminar na frente ou quem vai terminar abaixo, isso vai depender do jogo, tá? Isso vai depender do jogo. Por que abaixo? Porque se a PEN terminar na frente da Imperial, é óbvio que a PEN deve passar a Imperial. Porém, vamos supor que a Imperial termine em último e a PEN em penúltimo. Talvez a gente tenha uma IBR ou a 00 ultrapassando os dois. Então, isso se... é o que eu falei. O seu demérito nunca pode ser jogar, né? Senão os times vão começar a falar, pô, Poca, não vou mais jogar, tá ligado? Porque se eu não jogo, eu não mostro nada de errado e aí eu fico bem no ranking. Isso é ruim, né? Porque significa que você nunca vai subir mais do que isso. Você pode não cair mais do que isso. E se todos os times estiverem jogando mais ou menos, você vai ficar na frente. Mas, né, tu quer subir, tu quer um patamar maior. Então você precisa jogar. Você tem que mostrar suas coisas. E, claro, é um Power Ranking da semana. Lembrando que você pode votar hoje no Donos da Bala, no seu Power Ranking, tá? E a gente tem, obviamente, a Fúria estando em primeiro ainda no nosso Power Ranking. Por motivos óbvios, né? A Fúria não jogou ainda. Se ela não jogou, eu espero um médio bom dela. E o médio bom dela, obviamente, foi melhor e é melhor do que qualquer time no Brasil até agora. Eu não sei daqui pra frente. Eu não sei se a Imperial ou a PEN ganharam uma DreamHack, né? Porque foi algo que a Fúria não conseguiu fazer e teve a chance. Vale lembrar que a Fúria jogou uma DreamHack que o grupo dela era um brasileiro, que é a 00, e a Sprout. Agora Imperial e PEN vão jogar um grupo que é um brasileiro e uma Order. Então, assim, passando, indo bem, olhando. A Fúria tem uma Pro League, claro, mas não pensem que pra variar, porque a Fúria tá 30 semanas no primeiro, mas, velho, as coisas vão chegando, as coisas vão chegando. É muito difícil, obviamente, que um campeonato no Brasil, que a 00 vai jogar, faça ela passar a Fúria, nesse primeiro momento. Mas Imperial e PEN que vão jogar SL Melbourne, dependendo de como elas se mostrarem, para o Power Ranking da semana seguinte, talvez possam estar pela primeira vez beliscando o primeiro lugar. Obviamente que não é só chegar, vai ter que ver os adversários, né? Então, de repente, você ganhar de uma PEN, ganhar de uma Order, que não é um time difícil, mas é um pouquinho pior que o Sprout, e ganhar do Moujei na semifinal, na final e ser campeão, pode tornar esse Power Ranking diferente. Então, Fúria primeiro, Imperial segundo, PEN terceiro, MIBR quarto, 00 quinto, 9Z sexto, Plano sétimo, Fluxo oitavo, Odic nono, Case décimo. 11º Corinthians, 12º Sharks, 13º Paquetá, 14º Isurus, 15º B4, 16º Tignone, 17º Arctic, 18º Metagaming, 19º Los Grandes e 20º The Union, tá? Próximo no ranking quase lá, da Otso, Star Horizon, Arvon, Celestia do BT e Leviatã. Vamos ver se alguém consegue entrar aí, né? Vamos ver. Galera, vamos para a seleção da semana e vamos para os melhores jogadores, tá? Já voltamos. Eu vou deixar aqui com vocês, então, o arquivo para você ficar olhando o Power Ranking inteiro enquanto eu não posto, tá? Então, downloads. Deixa eu ver se não. Vamos lá, então, para os destaques da semana. Lembrando, tá, galera? Putz, cara, às vezes é duro ter que lembrar disso daí. Ó o joinha. Ô, joinha, quero... Não, hoje eu tô cansado. Lembrando que, galera, só para lembrar que os melhores da semana, tá? Os jogadores, eles são feitos de acordo com esse RMR, tá? Nos melhores do mês, tá? Aí a gente vai fazer um geral de tudo, até mesmo de mídia. A mídia que o jogador trouxe, o que ele mostrou, o que ele chamou. Porque muita gente fala, além do Pessegão também, muita gente fala do Pessegão, mas muita gente da torcida do Fluxo, porque é um menino que tá jogando muito mesmo, né? Mas muita gente fala, Lux, o Lux, o Lux. Claro, o Lux esteve na primeira seleção da semana, mas depois a gente segue alguns critérios para o RMR. E obviamente que a gente vai ter na seleção da semana aparecendo jogadores, né, que estão... que tiveram esses destaques, entre aspas, no RMR. Inclusive, acabei de abrir um arquivo aqui, nós temos um fluxo aqui já, né? Nós temos um fluxo, né? Acabei de ver um fluxo aqui já. Vamos lá então, galera. A gente tem alguns quesitos aí, tá?
E a gente tem o MVP, a seleção da semana. Deixa eu ver se tá faltando algum. Orion é muito rápido. Orion não precisa fazer as coisas tão bonitas assim, Orion. Tu pode fazer mais de boa, às vezes, pra não ser muito trabalhoso, cara. Bora, vamos lá, tá? E vou explicar, obviamente, explicar cada um, se é que algum precisa de explicação. Então temos aí, né, o Pistol King dessa semana, né? O maior rating aí de Pistols em número de jogos / Pistol vencido do time, importância. O melhor jogador de Pistol aí do RMR South America 2 é o Lucãozi, tá? Lucãozi ganha aí como o Pistol King South America. Primeiro foi o BR Nizam, agora a gente tem o Lucãozi. Lembrando, tá, galera, que a gente segue números / importâncias também, tá, galera? Então a gente tem algumas coisas, obviamente, também no nosso MVP. A gente tentou, tô brincando, a gente tenta, obviamente, as nossas histórias, né? Porque eu vejo CS, vejo esporte, as coisas que eu gosto, e acredito que a maioria de vocês também, a gente vê com emoção, né? E muitas vezes as emoções chamam a gente para alguma coisa, né? E aí é o que eu sempre falo, eu tenho que ter calma, tá? Eu tenho que olhar, eu tenho que ver a minha emoção, ver os stats, comparar tudo. Claro que se depois eu olhar e ver, tanto que quando a gente chegar na seleção da semana eu vou explicar até porque o quanto a gente coloca. Então aqui eu estou explicando uma coisa que nem precisa, tá? Pistol King, entrar no stats lá, Lucãozi, monstro do Pistol aí, KD de Pistol gigantesco, positivo de Pistol, sendo aí um cara muito top no Pistol aí. Parabéns, Lucãozi, tá? A gente vai postar aí depois o seu título aí do Pistol King, tá? Dessa semana. Vamos para o Entry, tá, galera? E aqui a gente já tem a primeira mudança, tá? A primeira mudança, porque se o cara for lá e olhar o Entry, talvez o cara não veja esse cara no primeiro lugar. E aí eu vou explicar o que, pra mim, eu coloco na função de Entry. Primeiro, ele não é Entry do time dele, tá? Então a gente tem aí, ganhando como melhor Entry da América do Sul, Max, velho. Maximiliano Gonzalez da 9Z, tá? Que ficou aí entre os melhores entres. Ele acaba perdendo em percentual para um pouquinho de percentual para o NQZ e para o KNG em first kills. Porém, ele é o melhor entre fragger de TR e obviamente que não é um jogador de AWP. Então ele perde um pouquinho nos stats geral para o NQZ e para o KNG, um pouquinho, tá? Se ele perdesse muito, óbvio que eu não ia colocar ele. Ele perde um pouquinho e quando a gente vai para os stats de TR, a gente tem ele liderando, tá? Então o melhor entre, apesar da gente não ter visto tanto jogo, a gente precisa, obviamente, e também quando você entra nos entre frags do jogo que classificou a 9Z, né? Então, cara, é legal, para quem não conhece, é legal conhecer o Max aí da 9Z, que teve uma taxa de opening kill, uma taxa de sucesso e de TR foi a melhor. Então a taxa do Max aí gigantesca do que a gente conseguiu, né? Desses jogos, obviamente, que são os jogos parte finais, com muita análise aí. É só para entender um pouco, a gente tenta tirar também. É claro que se um AWP ficar com um rating gigantesco, não tem como tirar. Mas quando a gente para olhar, a gente consegue ver. É isso, tá? Não só vai ser o rating e acabou, senão você tem no HLTV, né? Então a gente tenta interpretar os dados de uma forma mais certa. Então, porra, o de TR é o cara. Pô, de CT o cara tá de AWP, o time joga... o cara joga recuado A, o cara tá de AWP e o outro time fez 3 entrada A. É importante? É importante, mas aumenta a facilidade, né? Então a gente tem o Max aí, da 9Z, né? Eu sei que a gente sempre espera aí outros jogadores ou a galera que a gente conhece mais, mas obviamente também não dá pra gente fugir tanto assim, né? Não dá pra gente fugir tanto. Vamos lá, em Game Leader, tá? Em Game Leader aí do qualificatório 1, tá? Então em Game Leader qualificatório 2, IEL, tá? O melhor em Game Leader do RMR2, agora já um mais conhecido, já um mais que a galera esperava e nada mais justo, né? O IEL ganha aí como melhor em Game Leader, principalmente o jogo mais difícil, o jogo mais importante do RMR, que foi o terceiro mapa. Claro que não só por culpa do IEL, mas o time fazer 10 rounds ainda perdendo um eco na Nuke de TR, obviamente que chama atenção, obviamente que chama atenção também o time ter essa resiliência de não desistir,
e virar vários jogos durante esse RMR. Não tenho o que falar, e é um grande game leader, e é o parabéns por esse título aí, título não, né, por essa premiação que a gente tá dando aí. Agora foi justo, né? Não, galera, eu tento ser justo, né? É óbvio que tem que ter discordância, né? Mas eu tento ser justo. Inclusive, o próximo, talvez até sendo um brasileiro, tenha discordância, né? Mas eu vou explicar por quê. Eu tenho as minhas explicações sempre, tá? Porque são gerais e dificuldades de jogo, e por isso o Iel ganha como o melhor em game leader dessa semana, né? Então, parabéns pro Iel aí, o melhor em game leader, beleza? Temos depois do em game leader, nós temos o AWP, né? Acabamos com o AWP. Temos o AWP aí. Tá faltando um aqui, né? Tá faltando um aqui, que o Orion deve estar terminando, mas a gente volta nesse um aqui também, que é legal dar uma moral aqui, mas tá faltando um aí. Tá faltando pouca coisa. Temos aí, então, o melhor AWP, tá? Ele mesmo, pensei que vocês iam achar que era outro, mas ele mesmo, Vitor KNG, Vitor Giuseppe, o melhor AWP do RMR South America. Não tem muito o que falar, né? O KN e o NQZ ficaram com rates muito próximos, tá? Então vale se dizer, tá? Vale citar o NQZ com um rating muito alto também, tá? Não mas vou dizer que isso aqui não é torcida, por mais que pareça, não é torcida. Senão eu colocava o Nex de Entre Fragger ou algum brasileiro, igual o Phelps, isso não é torcida. A importância do KNG nos jogos e momentos mais difíceis do time, o rating do KNG nos jogos mais importantes foi maior. E isso chama uma atenção maior, na minha visão, né? O geral do que o KNG produziu durante o campeonato. Apesar do rating deles, eu vou até dar uma olhada para não estar falando besteira, porque eu sei que ficou muito parecido, né? Mas só para a galera que quer ter o rate, né? Porque é legal, eu me baseio também, tá? Eu também me baseio nos rates, eu não estou inventando as coisas, tá? Mas deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Stats, vamos lá, players. Então a gente tem o NQZ 151, né? Do KD e o KNG 127. Então o KD do NQZ tá maior do que o do KNG, né? Mas é o que eu falei, a gente pega a partida final de ambos os times, o impacto do KNG é maior, 1,36. Então, cara, eu tento me basear nisso, e claro que quando a gente tiver a seleção da semana, os nomes e os méritos vão ser dados a quem voou realmente. Então eu acho que assim, nada mais justo, né? Essa é a minha opinião. Para mim, o melhor AWP nem sempre, né, no meu quesito, vai ser o melhor rating de AWP, né? Vai ser o jogador que teve mais impacto, e para mim, por isso, o KNG acaba sendo o melhor AWP desse RMR, tá? Parabéns aí, KNG, se é que, né, que eu falo, tá aí. Para terminar, então, antes da gente vir para MVP, percentual, é legal colocar aqui, é mais um do fluxo, hein? Mais um do fluxo, o melhor suporte, tá? O melhor suporte por tentativas, acertos e inimigos cegos, né? A gente sempre tenta colocar isso para a gente colocar uma variável do jogo. Talvez não seja mais importante para vocês, mas eu acho que é importante colocar para a gente entender que existe outras variáveis que podem ajudar ou não um time aí um pouco melhor, um pouco pior. Então a gente vai sempre colocar para tentar abrir. Lembrando, o UD não é suporte do time, apesar que até né? Porque o AWP, toda AWP é suporte. Mas o UD tem aí a melhor, tá? A do UD aqui foi meio que indiscutível, quando você consegue olhar taxa de sucesso, tentativa, porque às vezes a taxa de sucesso de um cara é mais alto, mas você vai ver, o cara tentou, o cara jogou 4 flash o campeonato inteiro. Então, né, nós pegamos os caras que tacou bomba pra caramba, que tem utilitário damage e etc. Então, o UD aí acaba ganhando como best suporte, tá? Pra gente terminar, pra gente começar o Donos da Bala, tá faltando a seleção da semana e o MVP, tá? Então, parabéns para o nosso MVP, o cara desse RMR. E esse aqui, ah lá, é isso, velho, tá? É isso. O meu MVP,
emocional poderia ser o BT. O meu MVP emocional poderia ser o Vito, né? Mas quando você para realmente olhar jogos e, claro, colocar um pouco da estatística do KD, do positividade, não tem como fugir. E o MVP, com muita justiça, na minha opinião, é o DGT, Franco Garcia, o MVP, DGT ganhando mais uma aí, né? Não ganhou do outro RMR, mas mais uma vez aparecendo a gente aí, claro, né? Mais focado em times brasileiros, mas o RMR é sul-americano e o DGT jogando demais, né? O DGT teve aí números gigantescos, 1.36 de rate 2.0, 1.70 de KD, mais 56 em 6 mapas. É um número, para você ter uma ideia, não para comparar, porque você pode continuar achando, por exemplo, que o KN foi o melhor, mas para você ter uma ideia, o DGT ficou mais 56 no campeonato, o KN ficou mais 26. O DGT teve 1,70 de KD, o KN teve 1,27. O DGT teve 1,36 de rate, o KN teve 1,24. Então, os números são não do contra o KN, mas assim, o número do DGT foi tipo assim, é absurdo, tá? É absurdo. O VSM foi bem também no campeonato, tá? Mas o VSM acabou ficando atrás dos dois, tá? Mas você vai olhar também, você vai ver, olha que coisa legal, muito bem questionado por você. E aí você vai ver o porquê. Parabéns pro DGT, sem dúvida nenhuma por número, tá? E pra mim também, porque quando eu revi ali os stats e as coisas do jogo final, o cara, ele acaba com o jogo, né? Esse moleque é muito bom. E parabéns aí pro DGT, o MVP. E, pô, mas isso não devia ser um demérito, né? Eu não sei se você falou isso como demérito ou como mérito, porque alguém falou o DGT é Rifler, não é AWP. Cara, isso eu acho que aumenta mais ainda, né? Ele ser o MVP, né? No momento de hoje do CS, velho, eu acho que tu não ser AWP, né? Ah, é mérito. Isso aumenta mais ainda, né? Porque é mais difícil aí, tu tem que fazer multi-kill toda hora, né? E sem AWP é um pouco mais difícil, né? Então, parabéns pro DGT. Amanhã a gente vai. Amanhã, porque como vai ter Nodos da Bala, eu vou postar amanhã. Para terminar a nossa seleção da semana. Lembrando que hoje você vai votar o melhor. Você vai votar o craque da semana, tá? Você vai votar o craque da semana. A nossa seleção da semana, tá, galera? Que vem com uma mescla, tá? De altos ratings. Lembrando, tá? Lembrando que a nossa seleção da semana, ela pode, tá? Ela tem que ter pelo menos um jogador classificado, tá? E ela vai ou pode ter algum jogador que não classificou, né? Mas que pode ter sido determinante em momentos importantes, tá? E é legal, eu acho legal quando eu parei para ver e esse jogo eu revi, então eu achei que é interessante. Eu acho que vai dar uma brida meio estranha de olhar no começo. E pode até ter uma discussão, mas as minhas discussões são legais, porque eu faço você ir pesquisar, às vezes eu faço até você ir assistir. A nossa seleção do RMR2 é DGT, KNG, NQZ, VSM e IEPS, dos 4 times aí que chegaram na semifinal. Então, estão aí os 5 jogadores que melhor jogaram nesse RMR e que entram aí para a nossa seleção da semana. Lembrando, o VSM teve rating mais baixo do que o Lucãozi do Fluxo, mas o VSM jogou muito o último jogo, né? E aí você tem jogos de 16-6 que o cara fez um rate maior. Então, o VSM para mim entra na seleção da semana, jogou demais. O Yeps foi uma grata surpresa. O Yeps está no top 5. Não, tá no top 5 se você colocar o Maps, né? Primeiro DGT, segundo NQZ, terceiro KNG, quarto Lucãozi, quinto IEP, sexto o VSM. Eu acabei colocando o VSM passou o Lucãozi, mas o IEPS está aí entre o top 6 aí, 7 dos melhores ratings do campeonato. E o IEPS que é um cara que a galera, né, há pouco tempo atrás estava criticando. Se você não concorda, primeiro, tudo bem, tá? Segundo, dá uma olhada no jogo, dá uma olhada na campanha da casa. VSM e Lucãozi, também muito difícil. Se eu colocasse VSM e Lucãozi, eu acho que eu estaria sendo injusto
Com esses 3, impossível. Esses 3 é óbvio que eles estariam na seleção, tá? Não tem como não colocar nenhum desses 3. E aí aqui ficou. Posso colocar o Iel, porque jogou muito bem, foi um bom game leader, mas o rating dele já fica mais abaixo. Ficaria aí numa briga Lucão e VSM Apps, o Max também da 9Z que teve um rating legal, mas pela importância em cada time, importância do que deu aí, eu acabo colocando aí, parabéns pra arte. Essa arte aqui, essa eu já vou postar agora, tá? Ou essa eu vou postar depois? Eu vou esperar pra postar depois. Amanhã eu posto a seleção da semana. Amanhã eu posto a seleção da semana. Pra quem já viu, amanhã dá um like lá, porque agora a gente vai começar o Donos da Bala e você vai votar no craque, você vai votar no que você quiser, beleza? Um abraço, vamos lá que a gente já volta agora para o Donos da Bala.